convidar a igreja a tomar os seus assentos. Aleluia. Neste momento eu quero saudar a igreja no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Momento, eu quero aproveitar este momento para trazer saudações do nosso pastor, o visionário desse ministério. Ele nos saúda nesta noite. Aleluia. E aproveitar este momento para saudar a nossa líder, a mãe de todos neste lugar. Aleluia. Amém. Saudamos em nome do Senhor Jesus, mais Judite. Aleluia. Amém. Este momento nós, sem levar muito tempo, vamos à palavra de Deus. Estaremos meditando no livro de Atos capítulo 6. Aleluia, do versículo 8 ao versículo 11. Estarei procedendo com a leitura. Assim se lê a palavra de Deus. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Santo e maravilhoso Deus, o Senhor que no princípio era o verbo que estava com Deus, o verbo que é o Senhor. Amado Pai, meditamos em Ti nesta noite e pedimos ao Rei de toda a glória, revele-se a cada um de nós. Permita, amado Pai, que essa palavra possa mexer com a nossa estrutura e que através da mesma, amado Pai, saiamos deste lugar transformados e avivados para a honra e exaltação do Teu santo nome. Assim eu oro agradecida e amém. Amém. Aleluia. Amém. Onde nós acabamos de meditar, Lana hinga anakanya kona. nós encontramos a história de Estevão. E kuma matimu ya Stefano. Provavelmente Estevão esteve em Atos 2. Shinga endeka Stefano kumekilika mentira va apostoli ya umbi. No dia em que o Espírito Santo ele desceu à terra. Sikuleli moya wa kukwentimo shikeke msaveni. Só que Estevão Kambe Stefano. é alguém um pouco mais destacado na Bíblia. Imunu lweye waku akombekisiwa ka intamu ka Bible. Porque nós encontramos semelhanças que Estevão tinha com Cristo. Ikusa ivona swikombekisi Stefano ali na sona mailano na Cristo. Sendo que Estevão não fez parte dos 12 discípulos que andavam com Jesus. Na itiva leswaku Stefano nga endla nga atlhelu lava chume na vambirhi ni vanga famba na Yesu. E a Bíblia nos descreve Estevão Bible li shashamela Stefano como um homem sábio e cheio do Espírito Santo. wanuna lo wantlhari wa ku tala moya wa ku O que kwentisa. fazia Estevão sábio? I swilo leswi swi endla Stefano li lo wantlhari. Estevão era sábio porque ele estudava a palavra de Deus. Yena a ri ntlhari hikusa a anakanya ka rito la E o que mais fazia Estevão cheio do Espírito Santo? swin'wanyana leswi na swi endla Stefano ku ivi a tala hi moya wa ku kwetsima. Era uma vida de oração. Ali vutomi la ku khongela. Para ser cheio do Espírito Santo não tem outro segredo. A ku u tala ha moya wa ku kwetsima ku na xihundla É xin'wana. a oração que torna o homem cheio do Espírito Ku Santo. khongela ntsena ku endlaka munhu leswaku a tala ha moya wa ku kwetsima. E nós vamos ver que Estevão, Hi ta vona leswaku Stefano quando ele é interpelado pelos fariseus,
loko a hlangana na vafarisi. A Bíblia diz no versículo 10 que eles tentavam disputar com Estevão. Bhayibhele la vulaka verse ya 10 leswaku a vafarisi a va zama ku lwisana na Stefani, Mas eles não conseguiam debater com Estevão, kambe a va kotanga porque Estevão era sábio. hikusa Stefani a li ntlhari. E ainda encontramos na palavra de Deus, Hi tlhela hi kuma kola ka matimu ya quando a Xikwembu. Bíblia ela diz que eles tiveram que pagar alguns homens Loko Bhayibhele liku va vileli ku va xava vavanuna vo para karhi que dissessem que Estevão ele blasfemou contra Deus e contra Moisés. leswaku va vula swaku Stefani a hembela Xikwembu na Moshe. Se eles decidiram até mesmo pagar alguém, Loko va tsemile mhaka ya ku va xava munhu, foi porque eles reconheceram que realmente Estevão era sábio. i hileswaku a va na ku twisisa swaku hantiyiso Stefani i ntlhari. Então virou a necessidade de pagar alguém Ku vilelekile ku va xava munhu para mentir para ele. a ku a mu hembela. Encontramos essa mesma semelhança de Hi Estevão, kuma ku fananisa kolo ka kun'we ka Stefani, o mesmo que aconteceu com Jesus. leswi swi endlekeke na Yesu. A Bíblia diz que quando Jesus Bhayibhele li li loko Yesu ele foi levado diante de Pilatos, a tekiwile a yisiwa mahlweni ka Pilato, depois de Pilatos tentar interrogar Jesus, ndzhaku ka ku Pilato a vutisa Yesu, ele viu que não havia nenhuma culpa sobre Jesus. a vona swaku a ku na xivangelo, ku na nandzu ka Yesu. Foi quando ele lavou as mãos e disse que não será culpado pelo derramamento de sangue de Jesus. Loko a hlantswile mavoko a n'wantseka ku a nga lavi ku kuma a nandzu hikwalaho ka ku vambiwa ka Kreste. No versículo 15 Ka versi ya 15 do capítulo 6, onde nós lemos, ka kapitulo ya 5 na yin'we la ni nga anakanya kona. assim diz a palavra de Deus. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia. Do mesmo jeito que Pilatos ele olhou para Jesus Hi ndlela yoliya yin'we Pilato a nga chuvuka Yesu, e viu que não havia nenhuma culpa em Jesus. a vona leswaku a ku nga na nandzu ka Foi do Yesu. mesmo jeito que os que acusavam Estevão Ive hi ndlela yoliya yin'we lava na va xungeta Stefani olharam para ele no versículo 15 va mu tshuvukile hi ndlela yoleyo ka versi ya 15 e reconheceram que realmente não havia nenhuma culpa va nele. twisisa swaku hakunene a ku na nandzu ka yena. E no capítulo 7, Ka kapitulo 7 nós vamos perceber que realmente Estevão era sábio porque também estudava a palavra de Deus. twisisa leswaku hantiyiso Stefani a li ntlhari hikusa a anakanya ka rito la Porque a Xikwembu, partir do versículo 2, hikusa kusukela ka xiyavaniso xa 2 ele começa a falar dos descendentes de Israel. a sungula ku vulavula hi rixaka la Israyele. Ele começa a falar de Abraão. A sungula ku vulavula hi Abraham. No versículo 20, ele fala de Moisés. Ka versi ya 20 a vulavula ha Moshe. E até o versículo 51, Ku ya fika ka versi ya 51 ele fala de todos os patriarcas de Israel, a vulavula hi tindhuna hinkwato. onde nós vimos que realmente Estevão ele estudava. Lana hi twisisa swaku hantiyiso Stefani a anakanya. Só que a partir do versículo 52, Kambe kusukela ka versículo 52 Estevão ele começa a falar de Cristo, Stefani a sungula ku vulavula ha Kreste. onde nós vamos ler que os fariseus Lana hi nga hi ta anakanyaka leswaku vafarisi eles ficam furiosos quando Estevão começa a falar de Cristo. va kariheka loko Stefani a sungula ku vulavula ha Yesu. A Bíblia diz no versículo 54 do Bhayibhele capítulo la vula ka 7: versi 54 E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Aleluia. Eles se enfureciam em seu coração. vona a va kariheka etimbilwini. Era algo que ninguém podia ver, eles estavam nervosos. Ali swilo swa ku munhu a nga koti ku vona vona a va karihile, Mas eles rangiam os dentes. kambe a va getsela. Isso todos podiam ver. Hinkwavo vanhu a va ta kota ku swi vona. Estevão permaneceu ainda firme. Stefani a ya mahlweni a tiyile. No versículo 56, Ka versi ya 56 começando do versículo 55, a Bíblia diz:
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aleluia. Amém. Então, quando Estevão ele já é preso, Loko Stefani a khotsiwa, ele tem atitudes muito humildes, yena ana swiendlo swa ku na byala. que é uma prova que realmente ele era cheio do Espírito Santo. Yi nga xikombekiso xa ku hantiyiso a tele ha moya ku kwentsiwa. Porque nós encontramos a humildade como também um fruto do Espírito Santo. Hikusa hi vona ku titsongohata swa nga handzu wa moya ku kwentsiwa. No versículo 57, Ka verse 57. Estevão, ele continuava ainda a falar de Jesus. Stefana ya mahlweni a vulavula ha Yesu. E a Bíblia diz que os fariseus, eles fecharam os seus ouvidos Bhayibhele lile a vafarisi va sivile tindleve ta vona. para não ouvir sobre Jesus. Ku va nga ha yi mahlweni va twa mayelana na Porque foram os Yesu. fariseus que injustiçaram a Jesus, na verdade. Hantiyiso i vafarisi va nga lumbeta Yesu. Então, quando Estevão, ele falava do pecado deles, Loko Stefana a vulavula ha ujohi la vona. aquilo incomodava eles, Leswiana swi va kavinyeta. porque ele tocava diretamente na ferida deles. Hikusa a ya thinta xilondza. Depois encontramos que no versículo 58, Ka verse 58. depois de Estevão já ter sido injustiçado e terem confirmado a injustiça, Ndzhaku ka ku Stefani a lumbetiwile va tlhela va pfumela leswaku va mu lumbetile. ele é levado para fora da cidade. Yena a tekiwa humesiwa dorobeni. A Bíblia diz expulsando da cidade, Bhayibhele lile a humesiwa hi dorobeni. o apedrejavam. Va mu khandla. Para quem já leu o Antigo Testamento, Ka loyi se a nga anakanya ka testamenti ya vai khale. encontrar que quando alguém A ta kuma leswaku loko munhu é sentenciado ao apedrejamento, a vekeliwa andlwevu leswaku a dlayiwa. a pessoa deve ser levada para fora da cidade. A vilela ku humesiwa dorobeni. Porque o lugar onde as pessoas vivem é considerado santo. Hikusa a ndhawu leyi ku hanyaka vanhu yi chiwa ndhawu ya vukwentsiwa. Só depois de estar fora da cidade é onde podiam o apedrejar. So ndzhaku ka ku a humesiwe kona a ta khandliwa. Mas a Bíblia diz enquanto Estevão ele era expulso, Kambe Bhayibhele lili loko Stefana a ha ri karhi a humesiwa. o apedrejavam. A va mu khandla. Aleluia. E depois vemos ainda que as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo. Hi vona swa ku a lava va nga swi hlalela va veka a timpahla ta Stefani mahlweni ka Saulo. É onde nós encontramos a primeira aparição de Saulo, que é também Paulo. Hi lana hi vonaka a xikombekiso xa Saulo lweli wa muwenga Paulo. No versículo 59, Ka verse 59 vimos que Estevão ele está sendo apedrejado. hi vona swa ku Stefani a karhi a khandliwa. Mas Estevão ele ainda se mantém de pé. Kambe yena a ya mahlweni a yimile. Ele continua andando para fora da cidade, A ya mahlweni a famba a ya huma a dorobeni. indo para o lugar onde será apedrejado enquanto já é apedrejado. A ya ka ndhawu leyi ya ku a fanele ku ya khandliwa kona loko se a khandliwa. No versículo 60, Ka verse ya 60 nós vamos encontrar que Estevão ele se põe de joelhos. hi kuma Stefani a khinsama. A Bíblia não diz que Estevão ele foi apedrejado A Bhayibhele li vula leswaku Stefani a khandliwile. e depois, pelo cansaço, se colocou de joelhos. Se ndzhaku ka ku karhala a khinsama. A Bíblia diz que sozinho ele se pôs de joelho Kambe Bhayibhele lili hi yexe a yo khinsama. e clamou em grande voz: A huwelela hi rito lelikulu. Senhor, A ku hosi não lhes imputes este pecado. u nga va hlayeli E ku tem- dyoha loku. E tendo dito isto, Kute loko a vurile sweswi adormeceu. a ti etlelela. Tem vontade de ter mais características de Jesus.
a ve ni swikombekiso swa Yesu do que os próprios discípulos de ku Jesus. tlula vadyondzisiwa va yena Falo Yesu. nesse caso dos 12, Ni vulavula hi lava 12 que depois de Atos já são 11, porque Judas não está mais. ndzhaku ka mintirho ya vaapostoli se i 11 kusa Juda a nga ha ri kona. Porque nós encontramos que Jesus também, Hikusa hi kuma leswaku Yesu na yena em Lucas 23:46, ka Luka 23 leyitsongo ya 46 quando ele está lá na cruz, loko a kumeka le xihambanweni ele diz as mesmas palavras de Estevão. a vula marito yola ya mawu ya Stefani. Mas o que fazia de Estevão muito especial assim? Kambe hi xini lexi a xi endlaku Stefani lowu wa lisima Nós ngopfu. encontramos quando a Bíblia descreve o próprio Estevão. Hi ya kuma la ka Bibele loko li vulavula ha Que Stefani ele era um jovem, swa ku yena a li muntshwa sábio wa ntlhari e cheio do Espírito Santo. na a tele ha moya ku Eu kwetsima. acredito que nós podemos experimentar ser como Estevão. Na pfumela leswaku hi nga ringa ku fana na Stefani. Porque no versículo 8 de capítulo 6, Hikusa ka verse 8 ya capítulo 6 nós encontramos como Estevão ele vivia. hi kuma leswi Stefani a hanyisa A Bíblia xiswona. diz que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Bibele lili yena a endla amahlori ka tiko. Mas ele possuía somente duas coisas: Kambe a wo va na swilo swimbirhi ntsena. sabedoria, A wu tlhari era cheio do Espírito ni Santo. ku tala ha moya ku E como eu kwetsima. já disse, Swanga hi leswi ni nga se vula. Estevão ele tivesse nos nossos tempos, Loko Stefani a li ka nguva ya hina. ele era alguém que ia para a casa de Deus para aprender. Ali munhu loyi a ya mutini wa Xikwembu ku a ya dyondza. Era alguém que tinha uma vida de oração. Ali munhu a nga na vutomi la ku No khongela. domingo ele não faltava na escola Hi dominical. tisonto a nga choti xikola dominical. Em casa tinha uma vida de oração. A mutini a li khongela. Então que nós também podemos experimentar ser que nem Estevão. Na hina hi nga fana na Stefani. Para ser sábio precisamos estudar. A ku hi ve tlhari hi vilela ku hi anakanya. E aqui na igreja temos escola dominical, Lana kerekeni hi na xikola que é dominical. um sítio onde nós podemos estudar para buscar a sabedoria. A ndhawu leyi hi nga dyondzaka ka yona ku hi kuma E na vutlhari. escola dominical somos ensinados a orar. Xikola dominical hi dyondzisiwa ku Nós já khongela. estamos a adquirir todo o pacote que Estevão ele tinha, Hi karhi hi wina a phaki hinkwalo Stefani a li na que yona. fazia com que ele tivesse essa vida, Leswi na swi endlaku a ve ni vutomi lebyi. onde fazia prodígios e grandes sinais. Lana na endla mahlori na swikombekiso leswikulu. Porque não basta somente buscar sabedoria. Hikusa a swi sizi ntsena ku lava vutlhari. É importante também buscar ser cheio do Espírito Swi na Santo. lisima ku u lava ku tala ha moya ku E ser cheio kwetsima. do Espírito Santo não é fácil. A ku u tala ha moya ku kwetsima swi na Não é byalana. num único culto onde nós vamos orar, pedir para Deus nos encher e tudo vai acontecer. A hi ka nkondzo hi nga ta khongela ka kombela ku Xikwembu hi tata swi endlela. Antes de Atos 2, Ndzhaku ka mintirho ya vaapostoli ya vumbirhi. encontramos em Atos 1 uma recomendação que Jesus deixa aos seus Hi discípulos. kuma ka mintirho ya apostoli ka ku rhanga lana Yesu a xiyaka xileleto ka Quando ele vadyondzi. diz: Ficai em Jerusalém, Loko a ku tshamani kwala Yerusalema. até que do alto sejais revestidos de poder. Konza hi le matilweni ku rhumeliwa moya ku E nós kwentsima. encontramos que 500 pessoas se reuniram em Jerusalém, Hi kuma leswaku 500 wa vanhu va hlanganile Yerusalema. cumprindo o que Jesus havia ordenado. Va yimela leswi na va endla leswi Yesu a va lerisile. Mas 120 perseveraram em oração. Kambe ntsena 120 va nga phikelela ka ku khongela. Temos 380 pessoas que desistiram. Kambe 380 va godolile. Porque ser cheio não é fácil. Hikusa a ku u tala ha moya swi na E byalana. oração, Amen. e oração A ku khongela. precisa, na verdade, de disposição, Ku vilela ha ntiyiso a ku u de tinyiketela. interesse. U swi lava. Porque tem muitos que até desejam ser que nem certos pastores. Hikusa i vanyingi va lavaka ku fana na mfundhisi Só que wo quando karhi. ouvem que o pastor chegou lá através da oração, Kambe loko va twa swa ku mfundhisi a fike ka xigava lexani hikwalaho ka ku khongela. desistem porque poucos querem orar. Va
godole hi ku sa vatsongo va lava ku khongela E de que, a va lavi ku e, hi vatsongo va lavaka ku khongela e de que oração, na verdade, não é para muitos. a ku khongela hi ntiyiso a hi kala vo tala Nós encontramos que quando Jesus ele sobe para o monte orar, hi vona leswaku loko yesu a tlhantukela ntshava leswaku a ya khongela ele tinha 12 discípulos, a na chume na vambirhi a vaapostoli mas para orar ele leva somente 3: kambe ku a ya khongela a teka vanharhu ntsena João, Pedro e Tiago. yohani petrosi na yakobo E até para João, Pedro e Tiago foi difícil. kambe ni ka lava vanharhu swi karhatile Mas vale a pena, na verdade, se esforçar para orar. kambe swa yantswa ku u ti hita a ku khongela Podemos decidir sair desse lugar decididos hi nga tsema mhaka hi suka ka ndhawu leyi a orar até ser cheio do Espírito a ku Santo. hi khongela ku ze hi ta laha moya ku Mas no kwetsima meio do caminho muitos vão começar a desistir. kambe xikarhi ka mfambo vo tala va ta thindeka Porque estão a perceber que ser cheio realmente não é fácil. hikusa va twisisa swaku a ku ta laha moya ku kwetsima swi na Eu byalanga acredito que foi muito difícil para os discípulos, na pfumela leswaku swi karhatile ka vadyondzisiwa uma vez que cada um naquela época na hi tiva swaku mun'wana na mun'wana ka nguva liyana tinha suas profissões, a na ntirho wakwe mas eles tiveram que permanecer no mesmo sítio. kambe va vilelile ku va hlangana ka Oraram ndhawu yin'we. durante uma semana va khongela xipimo xa vhiki e nada acontece. ku nga endleki nchumu Continuaram orando va ya mahlweni va e nada khongela acontece. ku nga endleki nchumu Continuaram orando. va ya mahlweni va khongela Outros foram e desistiram, disseram não vai acontecer mais nada. van'wana va godela va ka ku nge he endleki nchumu Mas nós vemos que realmente perseverar em oração dá resultados. kambe hi vona swaku hantiso a ku tiyisela ka ku khongela ku na nhlamulo E Jesus, quando ele morre, yesu loko a fa Jesus ele morre para nos dar vida. a fa leswaku a hi nyika vutomi Ele nos dá a oportunidade de viver eternamente a hi nyika khambi la ku hi hanyaka la ku pendzuka através da graça dele. hikwalaho ka tintswalo ta E yena nós encontramos que a morte de Estevão hi kuma swa ku rifu la stefani é semelhante à morte de Cristo. li fana na rifu la kreste Mas Estevão, ele morre, ele nos deixa uma lição. kambe stefani a fa a hi siyela dyondzo yo karhi Porque através da vida de Estevão, hikwalaho ka vutomi la stefani nós encontramos um padrão que nós devemos seguir. hi kuma a swiendlo swo karhi hi faneleke ku swi landzela E coisas simples swilo swa ku na byala é que faziam Estevão ser cheio do Espírito Santo e leswi a swi sábio. endla stefani ku a ve ntlhari a tlhela a tala ha moya ku Então kwetsima eu desafio alguém nesta noite ni veka tshwantshweni munhu a vusiku leyi a decidir seguir o mesmo caminho de Estevão, a ku a tsema mhaka ya ku a landzela mintila ya stefani para ser sábio, começar a estudar. a ku u ve ntlhari u vilela ku dyondza Estudar a palavra de Deus na escola dominical. dyondza rito la xikwembu xikola Ter interesse de estudar a palavra de Deus em casa. u dyondza rito la xikwembu ko hala kaya Dessa forma estamos adquirindo a sabedoria. hi ndlela leyi hi karhi hi lava vutlhari E para ser cheio do Espírito a ku Santo, u tala ha moya ku kwetsima a ponto de que façamos sinais e prodígios. ko za u endla mahlori na Começamos a swikombekiso buscar a face de Deus. hi ku ya mahlweni u lava a mombo wa xikwembu Porque quando buscamos a face de Deus, loko hi lava mombo wa xikwembu nós não buscamos os sinais e prodígios. a hi lavi mahlori na swikombekiso Porque a Bíblia diz, hikusa bayibele la vula quando Jesus ele diz, e estes sinais seguirão aqueles que creem. loko yeswaku a swikombekiso leswi swi ta landzela lava va pfumelaka Então, os sinais, eles seguem aqueles que creem. hikwalaho swikombekiso swi landzela lava va pfumelaka Então, se nós formos cheios do Espírito Santo loko hi li lava taleke ha moya ku e kwetsima adquirirmos a sabedoria, hi wina a vutlhari buscarmos estudar, hi lava ku dyondza pedir a Deus também sabedoria, hi kombela ka yena xikwembu ku hi nyika vutlhari nós poderemos ter um padrão de vida que Estevão ele teve, hi nga ve na ku hanya loko stefano a nga ve na onde kona ninguém podia discutir com Estevão sobre a palavra de Deus. lana ka ku a ku hava ni wa muwa ku a ta holovisana na stefano hikwalaho ka rito la xikwembu Aleluia! E a Bíblia ela tem mais poder
Bhayibhele li na matimba. quando nós ouvimos e praticamos. Loko hi li yingisa hi tlhela hi li hanya. Então, se alguém experimentar A loko munhu a ringa. realmente usar essas duas coisas que Estevão ele tinha, Hantiso a swi endla swilo leswi Stefana ali na swona. buscar A ku lava. ser cheio do Espírito Santo A ku tala ha moya ku kwenzima. através da oração Hikola ka ku e khongela. buscar a sabedoria, U lava a utlhari. estudando a palavra de Deus, Na u anakanya ka rito vindo na à escola Xikwembu. dominical, U ta xikola dominical. pedindo também a Deus sabedoria. U tlhela u kombela ka yena Xikwembu utlhari. Eu acredito que nós poderemos experimentar, viver o que os discípulos eles viviam antigamente. Na pfumela leswaku hi nga kota ku hanya leswi vadyondzisiwa va hanya A khale. ponto de que para nos julgarem, Hi fika ka xigava xa ka ku hi avanyisiwa. as pessoas precisam mentir para nós, A vanhu va vilela ku va hi lumbeta. porque não terão nenhuma causa justa Hikusa a va nga ta vi ni xivangelo para nos fazer parar. a ku va hi yimisa. Aleluia! Amém. Esta era a palavra que eu tinha preparado para o dia de hoje. Nós vamos nos colocar de pé. Hi ta sekeleka hi yima. Nós estaremos orando neste momento. Hi ta ve hi khongela hi nkarhi lowu. Como já sabemos que para adquirir a sabedoria, Swi nga hi leswi se hi swi tivaka ku a ku hi kuma a vutlhari. Deus ele dá, mas também precisamos estudar. Xikwembu wa nyika kambe hi vilela ku dyondza. E para ser cheio do Espírito U Santo, tala ha moya ku kwetsima. nós precisamos orar muito. Hi vilela ku hi khongela ngopfu. Então vamos começar tudo aqui nesta noite. Hi ta sungula kola usiku leyi. Vamos pedir a Deus sabedoria, vamos pedir com que Deus nos encha do Espírito Santo. Hi kombela vutlhari ka Xikwembu hi tlhela ku hi kombela ku a hi tata ha moya ku kwetsima. Aleluia. Amen. Estamos orando.